Boa tarde, turminha. Tudo bem, galerinha? Meninos e meninas aí de segundo ano, Nilo Povas, tudo bem? E aí, como tá indo os estudos? Show de bola? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui para referente à semana 8 aí, né? Que eu mandei, acho que ontem ou hoje para vocês. E vou tentar aqui, pessoal, fazer uma videoaula aqui para tentar ajudar de alguma forma, né? Quem se interessar aí, para às vezes sanar algumas dúvidas que a gente está tendo nesses conteúdos que a gente está passando aí, nessas atividades da semanal que a Seduc está mandando, né? E a gente está repassando para vocês. E nessa pandemia, cada vez mais vocês estão acompanhando aí as redes sociais, jornais aí. E a gente vê que cada vez está prorrogando mais aí o prazo de retorno às aulas, né? Então, esse vídeo eu estou fazendo aqui para tentar de alguma forma ajudá-los de alguma maneira para tirar alguma dúvida ou esclarecer algum questionamento e qualquer dúvida também, tem um canal do WhatsApp, vocês mandam para a gente, né? Eu vi que poucos mandaram, né, mensagem perguntando alguma coisa, pessoal. Então é importante, nesse período que a gente vai estar afastado aí, vocês estarem olhando, estudando, porque isso aí, esse ano vai ser bem difícil, então não vão perder esse vínculo aí com o estudo, né? Então eu peço a vocês, assim, procurem fazer um pouco mais, procurem dedicar um tempo aí para estar fazendo essas atividades, entre em contato com a gente está disponível aí para sanar dúvidas, né, ou qualquer assunto pertinente, ok? Na semana 8, pessoal, que eu mandei, que eu encaminhei para vocês, a gente está falando um pouquinho sobre, na área de ciência da natureza, né, composição química da célula, né? Teve um assunto de biologia, acho de física foi sobre calorimetria, né? Como que trabalha o calor, né? Que age aí no nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho da composição química das células, né? Se vocês perceberem, pessoal, são temas bem ligados aí a que está relacionado, que está acontecendo agora com essa pandemia do Covid-19, né? Então está se falando muito, né, os assuntos pertinentes aí, acho que em todas as disciplinas, até para conscientizar, né, a gente, tomar os devidos cuidados, se precaver, né? Além disso, que você disse que está um assunto bem latente aí no dia a dia, mas a gente, nesses conteúdos, explicar um pouquinho como que funciona, ou como que a gente pode se precaver, além do que a gente está fazendo, quando a gente tem um corpo saudável, né? E aqui no caso de química, eu vou explicar um pouquinho a composição química das células, né? Lembrando, pessoal, se a gente tiver uma imunidade boa, né, uma alimentação boa, tiver uma atividade física, né, alimentação boa, dormir bem, a gente fica imune aí, mesmo que às vezes você pode ser contaminado ou ser uma pessoa sintomática, você vai passar por essa fase aí e às vezes nem perceber que está contaminado. Por quê? Porque é igual uma gripe, né? É um vírus. Então, ele se aloja, ele se manifesta onde o organismo não tá bem imunizado, não está bem preparado, né? Então, vamos lá. Só um recadinho. Aqui, pessoal, a composição química da célula, ela se divide em duas partes, né? Inorgânica e orgânica. Isso aqui a gente viu, vocês viram no primeiro ano, acredito. Quando a gente fala de inorgânica, quer dizer o quê? São praticamente todas as reações que não têm o carbono na sua composição. E as reações orgânicas, que já vamos ver lá no terceiro ano, é a química do carbono. Então
referente a organismos vivos, né, seres vivos. Então, tudo que é parte viva, orgânica, é referente ao carbono, né? Tudo que é parte inorgânica, geralmente não tem o carbono, na maioria das vezes. Quando, na composição da célula, a gente tem a parte inorgânica. O que entraria nessa parte? Água e sais. Então, o nosso corpo, pessoal, predominantemente, ele é composto de 70% de água. A água é um solvente universal, né? A água, ela dissolve muita coisa, né? E, além disso, ela carrega os sais minerais. Que seriam esses sais, pessoal? Aqui eu coloquei os elementos químicos, né? Se vocês olharem na tabela periódica, os sais são o quê? Na maioria das vezes que encontra dentro do nosso corpo, na composição do nosso corpo humano, são o Na, sódio, cloro, potássio, fósforo, cálcio e magnésio. Sódio, cloro e potássio são geralmente íons, né? Representa assim a parte elétrica aí da matéria, né? Então são íons que estão perdendo, ganhando elétrons. Então ela faz essa parte aí elétrica aí dentro do corpo humano, ou seja, de transmissão de dados, ou seja, dessa continuidade que a gente tem de movimento. Quando a gente fala de potássio, potássio não, fósforo, cálcio, magnésio, eles já entram na parte de ATP, né, ácidos nucleicos, ajuda na questão do RNA. Então são vários elementos químicos que a gente tem no corpo, que cada qual fica responsável aí por manter níveis assim das várias funções que a gente tem no corpo. Função circulatória, função digestiva, né? E por aí vai. Endócrina, e por aí vai. Então, na parte inorgânica, a gente sempre fala de água e sais, né? E esses sais fazem esse trabalho. Como? Eles são responsáveis por a produção, né, de constituição de vários órgãos, né? Que a gente é uma continuidade, né? Vão morrendo umas células, nascem outras. Então, os sais contribuem para isso. Na regulação da pressão arterial. Lembrando, né, galera? Quando a gente fala regulação da pressão arterial, não quer dizer que agora eu vou ter que comer muito sal. Não, não é isso. Tem sempre proporções, equilíbrio, né? Tanto é se você comer muito sal, muita coisa salgada, o corpo retém líquido. Se ele retém muito líquido, ele aumenta a sua pressão. Então tem que ser uma coisa bem equilibrada. Na parte orgânica, galera, a gente entra com esses elementos químicos aqui, que a gente tem uma palavra que a gente chama CHOMPS, para ficar mais fácil de gravar, né? CHOMPS, aqui, ó. Então é o que? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tem o carbono e outros elementos químicos que compõem esses CHOMPS, geralmente eles fazem as ligações com o carbono. Lá no terceiro ano que vem, ou não sei, o outro ano, né, dependendo como vai andar esse ano, a gente vai trabalhar química orgânica. Você vai ver que o carbono ele é um dos elementos mais extraordinários que tem na tabela periódica, porque ele faz ligações, ele é tetravalente, faz ligações com todo mundo, né? E sempre ele tem todas as ligações deles são equivalentes. Então, esses elementos que compõem o chumbo, geralmente eles fazem ligações com o carbono nas cadeias carbônicas. E são responsáveis por inúmeros produtos, né? Inúmeras funções no nosso organismo, dentro da orgânica, na indústria e por aí vai. Porque a gente tem substâncias que são orgânicas, são vivas, né? E naturais e outras sintéticas. Então, dentro da orgânica, pessoal, tem algumas funções que ajudam muito, são primordiais para o funcionamento do nosso corpo, como as proteínas, lipídios e glicídios. Proteínas, né, pessoal, elas são responsáveis pelo transporte do sangue no nosso corpo, né? Na regulação, na composição de
de várias funções dentro do nosso corpo. Então, elas têm os aminoácidos também, né? Então, são as proteínas, você tem que estar ingerindo ela dia a dia, diariamente, para quê? Para você ter até uma proteção nessa questão agora do Covid. As proteínas, elas têm o quê? Elas ajudam o nosso corpo, tem imunidade, né? Os aminoácidos ajudam a ter os glóbulos vermelhos, né? A cor vermelha aí que protege o nosso corpo. Então, a gente tem que estar consumindo aí, e o papel dela é claro, né, pessoal? Sempre lembrando, nada em excesso, né? A gente está consumindo e tem um equilíbrio no nosso corpo para que a gente não pode ser pego de surpresa aí por uma simples gripe, né? Não necessariamente o Covid, mas uma simples gripe aí que pode nos deixar de cama, né? E outros vírus, doenças que o vírus é o infectante. Lipídios, pessoal. Lipídios e glicídios é a parte gordura, né? Quando a gente fala lipídios, né? É a gordura que a gente tem no nosso corpo. Responsável por o quê? Dar energia para a gente, né? Ele que dá combustão para a gente. Então, às vezes, quando tem referência, a gente associa muito lipídios e glicídios com calorias. Então, às vezes, fala, quero perder peso, quero perder calorias, né? Lipídios e glicídios. Você está perdendo essa reserva que você tem de gordura. É importante no corpo, sim, mas, volto a falar, nada em excesso. Se tiver em excesso, né, já gera efeitos colaterais, né, pessoal? Então, se tiver gordura demais, já gera muitos efeitos colaterais no nosso corpo. Beleza, galera? Daqui só um panorama para a gente entender como que é a composição química. Então, nosso corpo, se a gente for dividir ele em elementos químicos, né? A gente tem todos esses elementos químicos dentro do nosso corpo, trabalhando aí em prol da gente, né? É claro que a gente exagera em alguma coisa e aí ele passa o quê? A ser um impactante, mas dentro do nosso corpo, se a gente dividir, por exemplo, pela tabela periódica, primeiro elemento químico, oxigênio, segundo, carbono. A gente come muita derivados de organismos vivos, né? Carne, derivados de leite, e por aí vai. Então, carbono, a gente tem cálcio, tem enxofre, tem todos esses elementos. Então, só para vocês perceberem que a gente chama também, tem uma matéria que fala que é bioquímica, né? A gente estuda muito isso, né? As funções químicas dentro das funções biológicas que a gente tem do dia a dia do nosso corpo. E também das plantas, né, pessoal? Falando aqui a gente, mas dos seres vivos, as plantas, né, os legumes, elas são responsáveis também por fazer muitas reações e transformações que são primordial para a gente, como o processo de a água, né, a água potável, e a fotossíntese das árvores que liberam oxigênio para a gente. Ok? Aqui, meus amigos, minhas amigas, a gente tem os exercícios lá. Eu coloquei só o primeiro aqui, o segundo é bem mais pessoal, né? A gente fala sobre a beterraba, sobre ferro, né? No corpo, né? A gente tem que ter o ferro também para ter energia aí, para ser imune a muitas malécias, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta, ele fez uma pergunta lá e ele queria saber a massa molecular do sal. Quando a gente fala em massa, pessoal, massa molecular, a gente em grama, lembrando, né? Massa é uma coisa, peso é outra. Então, quando eu vou pesar, a gente fala, eu vou pesar na farmácia, né? Vou lá, subo na balança, ali tem a minha massa, não o meu peso. A minha massa é dada em quilo. O meu peso é diferente, porque está entrando aí no peso a gravidade, né? Então, o peso a gente calcula, vocês já viram também em física, massa vezes gravidade. Então, por isso que o peso meu aqui na Terra é 1, e é dado aí em Newton, né? Pelo Isaac Newton, que foi o cientista que estudou aí as questões de movimentos, velocidade da luz, enfim. E lá por exemplo, quanto mais eu tiver na altitude,
meu peso vai ficando menor, porque a gravidade vai diminuindo e a pressão atmosférica vai diminuindo também. Então, peso é uma coisa, massa é outra. Quando a gente fala massa molecular do elemento químico, a gente tem que lembrar o quê? Massa, pessoal, um átomo, né? Ele tem o quê? Um núcleo. Vem aqui. Um núcleo que ele é formado por prótons e por nêutrons, né? E tem a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Então, tem duas divisões no átomo, né? Pelos modelos atômicos que a gente estudou. Então, a massa de um elemento químico é a soma dos seus prótons mais nêutrons. Então, quando ela fala assim que a massa do sódio, do NaCl, é uma molécula de sal, composto por sódio e cloro. A massa do sódio, na tabela periódica que vocês olharem, é 23 gramas. Esse 23 é a soma dos prótons mais nêutrons. O cloro é 36 gramas. Então, dos prótons mais nêutrons desse átomo, desse elemento químico. Para a gente saber a massa molecular dessa molécula, né, que é a junção de um elemento químico com outro, a gente simplesmente deve somar essas massas. Então, se a gente pegar 23 gramas do Na mais 36 do Cl, a massa molecular desse composto aqui, ó, do composto sal, que é cloreto de sódio, que a gente usa no dia a dia, todo dia em casa, é 59 gramas. Então, quando fala massa molecular, é a soma das massas da composição dessa molécula de sal. Quando eu pego um elemento e vou misturar com outro, para ele me dar um produto novo. Então, reagentes formam um produto novo. E a massa molecular é a soma das massas dele. Lembrando, massa de um elemento é a soma dos prótons e mais nêutrons que eu tenho no núcleo do átomo, tá? Os elétrons não entram, porque os elétrons ficam na eletrosfera. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí, contribuído com alguma coisa, alguma informação com vocês, algum conceito. Precisar de alguma informação, dúvidas, entre em contato com a gente aí, que a gente está disponível, tá ok?